bichinho aqui assusta, né? Ah, tirar a bichinha daqui, que ela tá assustando a gente. Aqui tá poluindo o cenário. Acho que fica melhor. Estão me ouvindo bem, meninas? Vamos lá. Marcação de sobrancelha. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Anota esse passo a passo. Então, a primeira coisa, você vai marcar o centro do rosto. Eu acho que tem uma pergunta dessa na prova, tá bom? Então, a primeira coisa é marcar o centro do rosto. Qual o erro que as pessoas cometem ao marcar esse centro de rosto, gente? É olhar para outras referências anatômicas que não vão garantir simetria. Tem gente que olha para a ponta do nariz. Se essa cliente tiver o nariz torto, vai dar errado, vai dar ruim, tá bom? Então, primeira coisa, centro do rosto. A gente vai se guiar aqui, ó, no meio. Tem gente que já tem esse sinalzinho aqui, ó, o sinal de viúva. Ok? Então, a melhor maneira no centro é olhar aqui para cima, topo da cabeça. Certinho? Então, vamos lá. Depois, o início da sobrancelha. Vou simular aqui uma sobrancelha e vai estar assimétrica, tá bom? Aqui. Aí uma outra que isso aqui acontece muito. Ela vai estar mais próxima e mais baixa. E aqui ela tem vamos lá, um ângulo mais alto. Isso aqui é um pepino que a gente tem que resolver, às vezes, no nosso dia a dia. Tá? Está dando para vocês perceberem que tá diferente. Tá? Peraí. No ângulo aí de vocês, parece até que tá na mesma altura, mas não tá, não. Peraí, gente. Deixa eu posicionar aqui, porque tá... O quadro tá retinho para mim, mas aqui para filmagem parece que ele tá torto. Só um minuto. Eu quero que vocês tenham a mesma perspectiva da visão que eu tô tendo aqui. Acho que agora fica melhor. Aí. Agora sim. Estão conseguindo perceber que tem uma mais alta que a outra? Qual que tá mais alta? A rabiscada ou a que tá vazia, a que tá branca? A rabiscada, né? Conseguiram ver? A rabiscada tá bem mais alta. Então, o que você, como profissional, tem que fazer? Vamos lá. A segunda coisa a ser medida é o início. Certinho? Então, a segunda medida que se faz é essa. Deixa eu até pegar minha régua. Vamos lá. Dessa aqui para cá, deu 6, né? E aqui para cá, ó, deu 4,8. Certo? Aí, o que você vai fazer? Essa medida, ela costuma ter entre 1 e 1,5, tá? Essa proporção, ela vai variar de pessoa para pessoa.
Aí você já observa o olhar dessa cliente, se ela vai ficar mais bonita com a sobrancelha junta ou com a sobrancelha mais afastada. O que acontece? Sobrancelhas muito juntas dão um ar muito sisudo, tá joia? Dá um ar de gente muito séria, ok? Fica aquela coisa meio... a pessoa com a cara brava sempre, tá? Claro que tem gente que combina melhor com a sobrancelha mais junta. Você tem que olhar para a expressividade, você tem que olhar para o rosto dessa cliente e pensar naquela beleza em conjunto, tá bom? Daí a importância do profissional de beleza, ele ter, como é que se diz assim, bom senso estético, tá? É uma coisa que a gente precisa treinar, tá bom? E a gente vai ganhando isso com o tempo, tá? É uma habilidade que você pode praticar e ir adquirindo aí, né? Observando. Então, vamos lá. Digamos que essa é a sobrancelha, digamos que essa distância vai ser a distância que vai deixar essa sua cliente mais bonita, tá? E aí, o que você vai fazer? Na hora de marcar, eu tinha visto que aqui deu 6, né? 6 nessa proporção, tá, gente? Essa não é a proporção ideal. E o 6, olha onde que é. Olha onde que é o 6 certo aqui. A distância certa é aqui. Então, você vai, ó, você deve estar só marcando, tá? Na sua cliente. Você está só fazendo marcação, ok? Aí agora você vai medir o ponto alto, certo? Que é mais fácil você ir vindo com essas medidas verticais, depois você vem com as horizontais, tá? Você está só fazendo marcação, está só medindo. Então, vamos lá. Aqui, do início para cá, que deu 15. Deu 15 daqui para cá. E daqui para cá, o 15 deu mais aqui, ó. Vou botar com a régua que fica mais bonito. Certo? Viram aí? Isso é um tipo de pepino que a gente tem que estar resolvendo sempre, tá, gente? E agora, vamos ver a distância, né? O tamanho completo da sobrancelha. Vamos lá. Essa aqui deu, sei lá, 15,3. 15,3, tá? Considerei aqui esse pelinho aqui. Aí, se eu for medir o 15,3, você lembra que o ideal é esse? Então, eu vou começar daqui, tá, gente? Do que seria o início ideal. Aí, olha só. O 15,3 deu aqui. Olha o que aqui tem. Então, olha o que vocês percebem dessa sobrancelha. Para onde a gente vai para resolver essa sobrancelha, gente? Comprimentos são iguais, certo? O que vocês observam dessas sobrancelhas? Se ela fosse uma sobrancelha real. Para quem tiver aí, claro, né? Que eu sei que tem gente lavando roupa, mas dá uma olhadinha aqui rapidinho. Vamos raciocinar aqui. O que vocês fariam com essa sobrancelha? Valendo ponto. Se eu falar que vale ponto, todo mundo corre, né? Professora, eu deixaria crescer um pouquinho essa rabicada
aqui no início. Eu deixaria crescer um pouquinho, porque eu acho que se tirar tudo aquilo ali vai ficar muito aberto. Mas eu sei que depende do olhar, né? Mas eu deixaria crescer um pouquinho aí. Deixaria crescer a rabiscada? Um pouquinho aqui no início, para não ficar muito aberto. Aham. Eu acho que se Mas tirar aquilo ali vai ficar muito aberto, se tirar da direita. tá, tá. Aí E, é, aí eu não sei, eu acho que ficaria muito aberto se tá. tirar Agora falando da ponta. da Já ponta. é. A ponta dê igual, mas observem a ponta. Essa sobrancelha rabiscada é a que a gente tem a liberdade de mexer, Ela tá certo? grossa, né? Ela tá grossa, Tem que tirar, certo? tiraria. A ponta, a nível de comprimento, para elas ficarem iguais, teria que essa aqui não tá rabiscada, que é a mais fina, né? Que parece ser mais desenhada, o comprimento bateria, se fosse bem aqui. Mas observa que às vezes é só um pelinho, tá vendo? Gente, às vezes esse comprimento é um pelinho que cresceu aqui, ó. Um pelo que começa aqui. A minha Uhum. sobrancelha é assim, são pelos grossos e longos. Então, se eu tiro um pelo errado daqui, olha o que acontece. A sobrancelha já fica com esse buraco, né? Aí, assim, sobre o que você falou, Catrine, do afastar ou não afastar. A questão é porque assim, não está com o rosto da cliente aqui, mas vai ter rosto que vai ficar melhor eu tirar a ponta. Sim, Vai ter, aí vai ter cliente que não vai ter paciência de ficar completando essa para ficar igual essa. Aí essa decisão, o que, que vocês fariam? Essa decisão você pode botar na mão da cliente, tá? Porque digamos que estava meio junto essa aqui. Vamos dar um exemplo, que essa sobrancelha que está sem os rabiscos, digamos que ela tá um pouquinho junta mesmo, você precisa afastar. Mas às vezes você não precisa afastar tanto, né? Às vezes é só um tiquinho aqui. Que, gente, para design de sobrancelha, cada pelinho importa. Às vezes aquele pelo aqui do início é que dá a diferença do design todo da pessoa. Então, às vezes, diminuir aqui, às vezes visualmente não parece tanta diferença, tá? é. Tá vendo ali? Uhum. Que às vezes é uma coisinha sutil que deixam elas igualadas. E se essa cliente for muito perfeccionista, aí você explica, olha, para ficar perfeito igual, você vai ter que completar aqui com um lapisinho, ou a gente faz uma rena, tá joia? Aí vamos lá. Essa sobrancelha aqui é sinal de alerta, por quê? Como ela já é uma sobrancelha desenhada, ela já tem um arqueamento e a ponta dela é muito fina, é uma sobrancelha que eu não vou mexer primeiro. É muito capaz de eu pegar essa aqui para igualar a essa, tá? Isso vai depender da disponibilidade de pelos que você tem para cada sobrancelha, tá joia? E claro, do desenho que a cliente prefere. Tem sempre, o cliente sempre relata, ele sempre fala de uma sobrancelha que ele gosta mais, tá? Tem cliente que sempre relata, eu gosto mais dessa. Mas às vezes a sobrancelha que ela tem do outro lado é uma sobrancelha que tem zero pelo ou é uma sobrancelha que está muito falhada, tá joia? Então você tem que sempre observar e mostrar para ela o que, que ela tem de pelo disponível, porque a cliente confunde. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Sabe o pelo do excesso? O pelo do excesso, às vezes é só uma sujeira em volta que não está nem interferindo aqui. Às vezes a sujeira nem está dando corpo para essa sobrancelha. Então, quando você limpa aqui, às vezes nem interferiu no que ela tem de pelo lá em cima. Aí, quando mostra mesmo a sobrancelha real que essa cliente tem, ela vai ficar com a impressão de que, nossa, você comeu minha sobrancelha, tá? Então, isso acontece, gente, se você não tirar foto, tá? Então, não vacilem nisso. Sempre tira foto do antes, tá? Vai estar macaca velha, 20 anos de carreira. Tira a foto. Só vou ver um negócio ali, o alerta no notebook, deixa eu ver se é a bateria, tá? Senão vai parar de gravar.
Entenderam? Então, assim, sempre tira a foto do antes para evitar do cliente reclamar de que você comeu a sobrancelha dela. Aí, vamos lá. Agora, vamos medir as alturas. Olha só a diferença. Vou até fazer de outra cor, para que vocês percebam. Deixa eu fazer aqui de frente para não me confundir. Primeiro aqui os inícios, tá, gente? Olha só. Estão vendo? Deixa eu completar aqui. Para vocês verem aqui o tamanho do pepino. Viram que tem uma grande diferença aí de alturas. E aí, como é que a gente sai disso, gente? Hein? O que vocês fariam? Vamos lá. Não dá para teletransportar, né? Mas qual que pode ser a causa disso? Vamos lá. Porque, querendo ou não, se você observar, os desenhos, ainda que aqui está com excesso de pelo, elas não estão muito diferentes, mas elas são as alturas. Quando você olha a espessura dessa, com essa espessura, meio que está parecido, né? Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá, gente? Isso tem a ver com a questão do olho máscara. Todos nós temos um lado que é mais expressivo. Acho que eu falei com vocês na última aula. Não tem o lado que a gente arqueia mais a sobrancelha, que a gente faz carão para tirar foto, o lado que a gente é mais posudo, o lado que quando a gente se expressa, ele, como é que fala? É mais exagerado. Então, é muito capaz de que ela tenha mais expressividade do lado que levanta mais. Então, o que você pode fazer para disfarçar isso? Claro, podemos muito delicadamente sugerir um botox, né? Porque assim, gente, não dá para você tirar essa sobrancelha daqui e tentar simular algo para completar com pelos aqui. Ela ganha muito mais tentando arquear, levantar essa com botox, tá? Dependendo do caso. A não ser que você observe e veja que é realmente a posição dos folículos, a estrutura da distribuição dos pelos que está proporcionando isso. Mas acontece muito de ser coisa assim de assimetria mesmo da face do cliente, tá bom? Então, a gente tem que utilizar de técnicas para que isso pareça o menos simétrico possível, tá? Só que a questão aqui, a região do centro é a região que a gente mais olha, tá? O meio da sobrancelha, se eu tiver com uma aqui e outra aqui, todo mundo olha para isso, tá? Até um leigo que não entende muito do assunto, tá? Então, o que eu faria aqui? Andréa, teria que ser com rena, se não for uma cliente com micro, eu faria isso aqui, ó. Desceria um pouquinho aqui do início. Deixa eu completar com o preto para vocês verem o que não era. Só para o início dar aquela enganada. Aí eu faria isso aqui, ó. Olha como vai ficar. Tá vendo? Como foi uma mudançazinha sutil. Aqui foi pelo que você cortou, né? E aqui a completadinha de rena. Só que antes de fazer isso, pelo amor de Deus, vocês vão dar esse espelhinho aqui
na frente da cliente e vai mostrar para ela, olha, senhora, você tá vendo aqui? Aí depois que você marcou tudo, você mostra. Você tá vendo aqui que essa aqui é um pouquinho mais alta que essa outra? Então, temos duas opções, né? Ou deixar assim mesmo, eu só limpo, tal e tal, você continua com as suas alturas diferentes, ou eu posso cortar aqui em cima e você fica completando aqui um pouquinho com o lápis. O que você acha? O que você prefere? Então, gente, aí você transfere essa... Vai ficar refletindo. Você transfere essa responsabilidade para a sua cliente, tá bom? Responsabilidade não, essa escolha vai ser dela, tá? Mas viu que foi uma mudança sutil, ok? Às vezes foi pelinho que ela cavucou em casa e aqui ficou mais peladinho, tá joia? Porque a maioria das clientes não tem essa percepção, né? Não tem a técnica que o profissional tem, e às vezes fica brincando em casa de levantar a sobrancelha, de afinar, e aí vai tirando pelos do local errado. Então, aqui seria a mudança sutil que eu faria, tá? Aqui, ó, foi só questão de cortar, tá, gente? Porque os pelos do início, eles crescem para cima, né? Algumas pessoas têm rodamuinho aqui, o pelo já vai deitando. Então, você tem os pelos do início, aí depois você tem os pelos aqui, ó, de densidade, que são os pelos que dão volume aqui para a sobrancelha. E, ó, e você tem os pelos de transição, que eles já vão caindo, vão se misturando. Certo? Então, aqui é a parte da sobrancelha que é mais escura. Que é aqui, ó. Esses pelos de baixo, eles crescem para cima. Ui, estou fazendo e tá apagando. E os pelos de cima, eles crescem descendo. Isso é uma regra? Não, tá? Tem sobrancelha. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ir fazendo os pelos. Por exemplo, sobrancelha crespa, os pelos nascem assim, ó, às vezes em camadas. Ó. Tem gente que tem o pelo da sobrancelha crespo. Já viram? Esse tipo de sobrancelha? Essa é uma das sobrancelhas mais difíceis de fazer, gente. Aí vamos dizer assim, que ela tá com o design, tá com os pelos com excesso aqui. Por que que essa sobrancelha é difícil de fazer? Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto aqui. Ui. É porque os pelos são longos. E aí qualquer fiozinho que tira já faz um buraco. São longos e são separados. Ó, os pelos, eles são curvos, né, que nem você falou. Eles são muito distantes, são poucos pelos. Então, às vezes, a pessoa vai fazer a proporção da ponta. Ai, quero diminuir essa ponta. Aí ela quer arrancar esse pelo, por exemplo, vai arrancar esse pelo aqui. De arrancar esse pelo, às vezes já fica uma ponta comida, já fica uma ponta curta. Aí, por exemplo, limpou isso aqui, que isso aqui é excesso. Esse excesso não ia precisar. Né? Mas olha aqui como já se torna perigoso. Vamos lá, vamos limpando aqui isso aqui que eu já tinha desenhado como excesso. Só que aqui, gente, ficou muito bonitinho, muito alinhadinho. Na vida real, o que que acontece? Tem esse que insere aqui. Esse que insere aqui. E esse que vem mais para cá. Aí, quando você vai limpar, o que que acontece? O profissional inexperiente, o que que ele vai fazer? Ele tá afoito para limpar aquela sobrancelha? Qual decisão que ele vai tomar? Ele vai tirar isso aqui. Deixa eu pegar um cotonete. O meu... O dedo é muito grande para essa área. Ó, se eu limpo aqui, limpo esse que está desalinhado e limpo mais esse. Deixa eu limpar aqui. Olha aí. Vai deixando essa sobrancelha mais rala. Eu vou fazendo buracos nessa sobrancelha. Tá? Então, para sobrancelha crespa, gente, com pouco pelo, pelo espaçado, eu falo assim, que a sobrancelha é que o pelo cresce em camadas, né, em cascata.
né? Aí você vai desenhar, vai fazer as marcações com as linhas, vai desenhar, né? Vamos dizer que você chegou aqui nesse. Gente, você chegou no esquema, o que que praticamente eu tenho que fazer nessa sobrancelha? É praticamente cortar. Tá vendo? É praticamente cortar. Se for o sonho dessa cliente ter aquela sobrancelha, ó, cortar aqui também. Se for o sonho dessa cliente ter aquela sobrancelha desenhada, definida, ou ela vai para uma dermopigmentação, ou você faz rena, tá bom? Vocês viram que quando botou o esquema, praticamente não há o que ser feito nessa sobrancelha. Só tirar excessos e o desenho dela é esse. A questão é que a estrutura da sobrancelha dela é de poucos pelos. Então é muito perigoso, porque às vezes assim, a gente quer fazer aqueles desenhos, né, igual a gente vê no Instagram, os folículos todo alinhadinhos, tudo bonitinho, igual uma sobrancelha que o pelo cresce, né, liso, com os folículos mais alinhados. A gente acha que vai ficar sempre daquele jeito. Aí a pessoa quer tirar justamente esse pelinho que nasceu um pouco fora. E quando ela tira, comeu sobrancelha. Tá? Então, muito cuidado com a sobrancelha, com essa estrutura, tá bom? Principalmente a ponta, tá? Você pode traumatizar uma pessoa encurtando a sobrancelha dela, porque sobrancelha curta, ela envelhece, tá, gente? Então, se você tem diferenças de sobrancelhas, que uma é muito curta, a outra é muito longa, e às vezes foi um errinho que a cliente cometeu e tal em casa, é melhor você ficar completando a mais curta do que você encurtar a que é mais longa, tá? Eu sempre vou caminhar para esse sentido, para esse, né, para essa escolha. Eu falo para a cliente, olha, essa sobrancelha mais longa favorece melhor o seu rosto, os seus traços, e essa aqui mais curta, se eu encurtar essa aqui, ó, aí você mostra para ela como que ficaria, né? Você, tipo, bota assim o dedo em cima, uma coisa em cima e fala, olha, se eu encurtar essa, né, vai mudar muito a sua expressividade, o rosto. Então é melhor você ir completando essa para crescer e tá, até crescer, do que a gente encurtar essa aqui, tá bom? Porque, gente, a tendência com a vida, com a idade, né, até da fisiologia da pele, é da gente ir perdendo os pelos, né? E ponta é um negócio que costuma não voltar, tá bom? Então, tome muito cuidado, muita atenção com ponta, tá? Um erro muito comum que a gente corrige aqui. A cliente fez machadinho em casa. A cliente fez isso aqui, ó. Ela foi cavucando para afinar, aí ela fez um machado, que a gente chama. Aqui ficou grosso e aqui foi afinando e depois ficou isso aqui. Gente, como é que faz? Como é que resolve o machado? Cri, cri. Alguém aí? Primeiro você chora junto com a cliente. Deixa eu ver se alguém respondeu não faz ideia. É porque assim, gente, quando a pessoa procura um design novo, vamos falar de vida real. Se a cliente já tem a design dela maravilhosa, ela não vai ficar trocando. Vocês ficam trocando aleatoriamente de profissional? Não, né? Então, geralmente, quando a pessoa vai te procurar, ou é porque ela é de outra cidade e não tem design aqui na cidade, né? Não conhece ninguém, ou porque ela fez uma coisa muito grave. E aí agora ela precisa de um profissional para resolver. Essa é a verdade, tá? Nua e crua do profissional de design. Quando você vai receber um cliente que é um cliente novo, ele vai vir ou porque tá matagal, né? Ou porque tá assim. Ah, porque acontece também, tá? O machado escondido, né? Ela fez esse machado em casa,
Aí aqui, ó, tá cheio de penugem, ela chega aqui, Gabriela. Aí quando você vai limpando, 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 você tem isso aqui. Ui. Aí tá o machadinho escondido. Então, vocês vão ter que lidar com muito pepino, tá? Principalmente de cliente novo. O que que eu faria aqui no machado, tá? É só suavizar aqui, ó, a ponta. Para a ponta encaixar aqui no ângulo que está subindo. Tá? Eu tentaria fazer isso aqui. Eu faria isso no machado. Tá? E aí, faz uma rena até isso aqui crescendo e essa sobrancelha ganhando corpo e ele ganhando pelo, tá? Ok? Certo? Ó. Porque a ponta do machado que estava aqui, ó, que estava destoando essas falhas, tá bom? Então, às vezes, você só equilibra isso aqui. E entender e conscientizar essa cliente que ela precisa esperar, que é um processo aí lento, né? Ela tem que respeitar o ciclo aí dos pelos, né? De 3 a 4 semanas. E a cada 3, 4 semanas, às vezes, ela nascer um, dois. Tá joia? E aí vai moldando, vai modelando esse design à medida que os pelos vão crescendo. Tá bom? Então, esses são um dos problemas que a gente tem que resolver e muito. Sobrancelha comida, machadinho, cortou pouco pelo, a sobrancelha que cresce em cascata, né? Muito cuidado para não exagerar, ok? Aí agora vamos aqui, questão das medidas, tá? Vamos lá, deixa eu descer aqui um pouco mais. Então, primeira coisa da medida. Primeiro medir o centro, certo? Aí depois você vai medir início. Aí você vai medir ponto alto. Vou botar aqui, faz de conta que tá igual, tá, gente? E vai medir ponta. Ui. Isso você só marcando com lápis, tá bom? Aí depois você vai medir. Vamos fazer um esquema aqui. Tô só fazendo esquema, tá? Não é para ficar geométrico assim. Porque é o esquema que fica com a linha, né, gente? E essa ponta aqui dá pra ver que ficou um pouquinho mais longa. Certo? Medir o início, meio, início, ponto alto e ponta. Certo? Aqui tá aparecendo que eles estão em diagonal, peraí. Aí depois a gente vai medir a altura dos inícios, tá? Certo? Depois você vai medir. Quando você faz isso aqui, você também já vê aqui, ó. Lembra daquele traço que a gente faz retinho? Para ver se as pontas estão iguais, ó. Olha aqui. Quando a gente passa essa linha reta aqui, eu percebo, ó, essa cauda tá um pouquinho mais baixa que essa. Conseguem ver aí? Certo? Porque assim, tem coisa que na hora você já vê e percebe, mas tem coisa que é na medição que você consegue observar. Tá bom? Depois, gente, ó, vocês medem as alturas dos pontos altos. Ó, os pontos altos aqui estão iguais. Ainda que elas estejam com as pontas. Ui!
Parecem estar iguais, né? Com as pontas... Uh, com o ponto alto aqui, ó, tá mais arredondado. E essa aqui tá mais geométricazinha, né? Certo? E aí, aqui no início. Esse X, ele me cria um eixo aqui, ó. Para eu entender... Ui, às vezes esse X me ajuda, ó, a dar uma gradação para essa subida, tá? E ajuda você também a ver se esses retângulos aqui do início estão certinhos, tá? Então, eu gosto de estender o X aqui, ó, para cá também. Você pode risca o X aqui e depois marca aqui mais pro final. Porque te ajuda a fazer essa caixa aqui, ó. Deixa eu botar o X de preto para não confundir. Ui, que tão bom. Ui, certinho. E aqui, né, você vai medindo essas proporções, certo? Das alturas, ver se aqui, ó, porque quando você pensa em geometria, aqui tem a formação de retângulos e quadrados. Aí você consegue ver, ó, olha aqui, aqui tá um quadrado, né, tá mais quadrado, e aqui tá mais retângulo e tá mais raso. Então, ó, essa sobrancelha aqui tem um arqueamento maior aqui, ó. Aqui tá mais alto que aqui. E aqui tem mais pelo do que aqui, certo? Então, são decisões a tomar também na hora do design. Só que, às vezes na medição, gente, tá diferente, mas no rosto da cliente, com a expressão que ela tem, com a expressividade que ela tem, encaixa legal. Aí se torna-se aquela assimetria imperceptível, tá? Porque a gente tem que também levar isso em consideração. A gente também tem que considerar que nós temos ossaturas diferentes, às vezes a pessoa tem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui meu rostinho. Tem um lado aqui dela que é mais curvo, e aqui, às vezes, desse lado é mais achatada. Ela vai ter uma sobrancelha que parece mais longa que a outra. Mas isso é a diferença das ossaturas. Gente, meu cabelo tá louco. Das ossaturas dela. Mas quando você vê a sobrancelha, o olhar, a expressividade, parece que tá ok. Certo? Então, o objetivo dessas medições, é claro, vai auxiliar, vai guiar vocês, né? E explicar, esclarecer para essa cliente o que ela apresenta de pelos e o que é possível fazer. Então, vai ter algumas decisões que você vai ter que ser sempre transparente com a cliente, tá? Não tomem decisões drásticas sozinha, tá bom? Seja sempre sincera e transparente com a sua cliente, tá? De falar, olha, aqui, ó, o que a gente tem de pelo é isso aqui, as alternativas que eu tenho aqui para essa sobrancelha seria ou diminuir aqui, você vai completando com lápis para que elas fiquem mais simétricas, e eu dou uma limpadinha aqui e tal, né? Então, assim, transfere para a cliente essa decisão, não toma a decisão sozinha, porque às vezes ela vai chocar, porque ela não sabe o que está esperando, às vezes ela não sabe o que você está pensando, né? E aí ela pode não gostar, ela pode estranhar, tá bom? Dá sempre para você mostrar o espelhinho para sua cliente, explicar, olha, que tal? Aí você mostra aqui, testando. Se a gente, ó, cortar esses pelinhos aqui, aí você vai completando com lápis ou com sombra, até esses pelos aqui do início crescerem, tá? Gente, é importante observar também a história da sobrancelha da sua cliente. Por quê? Às vezes você tá com uma esperança de que nasça pelo aqui, e às vezes ela nunca teve pelo aí, tá bom? Se é um trauma de infância, cortou a testa, cortou o supercílio quando estava brincando, criou uma cicatriz, não vai nascer pelo ali, tá bom? Então, e pergunta aqui, não, minha sobrancelha sempre foi assim, sempre foi rala, tá? Porque às vezes você vê uma cliente que está com a sobrancelha bem comida, bem esburacadinha,
Às vezes é porque ela está sob um período de estresse, ou porque tinha se submetido a medicamentos ou coisa do tipo, teve uma dermatite, caíram os pelos, tá bom? Então, para essa sobrancelha, há esperanças, né? Quando a cliente tratar essa questão. Mas se é uma pessoa que nunca tinha pelo mesmo, muito pelo, né? Ou tem um trauma de infância, não vai nascer pelo naquela área. Então, vocês têm que pensar nas adaptações que essa cliente pode fazer para que ela se sinta feliz, se sinta melhor com esse design, tá bom? Então, aí as sugestões lápis, sombra própria para sobrancelha, né? E também, se ela tiver coragem, se ela tiver muito disposta, se ela quiser muito, a micropigmentação, né? Ou dermopigmentação, porque tem gente que acha mais prático, tem gente que prefere a dermopigmentação e não gosta, não tem paciência de me maquiar todo dia, eu queria já acordar com a sobrancelha pronta. Ok, ok também, tá bom? Vai ser a matéria que a gente vai ter no próximo, né? Para você ser uma ótima dermadora, o design ser uma matéria assim, que você tem que dominar, já tem que ser vamos dizer assim, que é um pré-requisito, tá? Eu não costumo ensinar micropigmentação se a pessoa não é boa no design. Ela precisa dominar design, o senso estético, né? Para não fazer caquinha na cliente, tá? Agora vamos relembrar os temperamentos, tá? Posso apagar aqui? Ah, gente, rapidinho. Tem gente aí ainda presente, Débora? Cadê a Caroline? Tá aí. Amada, Débora, Thelma, Ceifa, Catrine. Estão tudo fazendo máscara no cabelo, né? Ótimo, Débora está aí. Então vamos lá, deixa eu falar aqui das medidas ideais. Do início até o. Do centro, desculpa, até o início, tem que ter entre 1 a 1,5, tá? Certo? Tá aí, né, Catrine? Logo aqui, essa distância total vai ter de 2 a 3, certo? Só que eu gosto de medir do centro. Sabe por quê? Eu não te largo. Sabe por quê? Se eu só meço com paquímetro se aqui tem 2 ou 3, eu não estou sabendo se elas estão simétricas. Porque você pode ter essa medida aqui, mas se tem uma sobrancelha que está aqui e a outra que está para cá. Ficou claro? Entenderam isso? O que eu quis dizer? Ou não? Deixa eu baixar mais aqui a medida. Certo? Entenderam? O que a pessoa quis dizer? Ó, explica isso de novo. Vamos lá. Do centro do rosto até o início, essa medida varia de 1 a 1,5, certo? Gente, se eu pegar aqui com o paquímetro e medir 1 em algumas pessoas, aquela pessoa vai ficar com cara de irritada. Porque para a proporção do rosto dela, deixa eu fazer aqui, o 1 vai deixar o olhar dela assim, ó, junto. E tem gente que você botar o 2 ou 3 vai ficar assim, com o olho espantado. Por que que eu não meço? Ah, vamos descobrir se aqui tem 2 ou tem 3. Por que que eu não meço assim? Eu vou medir sempre do centro. Deixa eu ter um lápis fácil aqui. Eu vou medir sempre do centro. Por quê? Ui. Ai, gente, deixa eu ir pelo espelho, porque pelo celular confunde a vista da gente. Vou medir aqui, peraí. Deixa eu ver se vai dar certo. Essa régua, ela tem a coisa muito grossa. Aqui.
Ô, gente, não consegui. Nossa, eu tremi tudo aqui, deu um Parkinson aqui. Meu paquímetro, gente, sumiu. Ele não tá aqui. Então vamos lá. Vou chegar de perto, tá, gente? Peraí. Tá torto aqui. Vai tremer. Você primeiro vai medir o centro do rosto. E aqui ficou torto. Vai medir o centro do rosto, tá? Aqui tá estranho, gente, tá minha ruga que tá voltando a marcar, tá? A botox tá vencida. Esquece essa ruga aqui. Se eu meço daqui pro início dessa, eu descubro que essa aqui, ó, parece que essa aqui tá mais afastada que essa, não tá? Aí, às vezes, vamos dizer que essa aqui tá com 1 e essa aqui tá com 1,2. Aí você vai olhar para o rosto da sua cliente e analisar se é melhor eu tirar uns pelos daqui para o olhar ficar mais aberto ou eu ir completando aqui com maquiagem. Se eu só meço, se eu não meço do centro para o início e faço só assim, ó. Ah, você tem 2 aqui, né? 2,5, tá uma medida bacana. Se eu só meço aqui, que é para ter entre 2 e 3, eu não estou tendo a referência se tem uma para cá e outra para cá. Entende? Você pode ficar com sobrancelhas assim, tortas em relação ao centro do rosto. Às vezes vai estar com uma medida ideal, você vai falar assim: ah, tem 3, que legal, uma medida bacana aqui, mas vai ter uma aqui, outra aqui. Entende? Então, o centro vai ser sempre a referência que eu vou ter para iniciar as demais medidas, tá? Centro, início, ponto alto, comprimento. E depois a gente vai trabalhando essas alturas aqui, ó. Vamos lá, vamos analisar a minha. Vou pegar aqui um. Vamos lá, me julguem. Ó, até com pelo crescido. Essa aqui, naturalmente, é mais fina. Eu tenho uma falha, gente, aqui, ó, que é de nascença. Essa falha aqui, ela existe. Então tem que tomar muito cuidado para a pessoa não ir afinando muito, senão essa falha vai entrando e eu vou ficar com a sobrancelha cavada. Então eu prefiro assumir que eu tenho essa falha, porque se eu me basear por ela, eu vou ficar com a sobrancelha, ó. Tá vendo? Comida aqui. Mas, ó, esse é o meu olhar mais expressivo, é o olhar do carão, né? Então aqui já é naturalmente mais levantado, tá vendo? Mas os meus inícios são diferentes. Aqui meus pelos são mais uniformes, estão vendo? São mais, eles crescem no mesmo sentido. E aqui, ó, eles são mais atrapalhadinhos. Tem um rodamuinho aqui, tá vendo? E aqui é mais ralo, tá? Aqui, ó, tá certinho, deitadinho, no mesmo sentido. E aqui eles são atrapalhados. E mais ralos. Tá joia? Precisando fazer meu design urgente, falando nisso. Certo? E essa sobrancelha, na verdade, assim, o que eu mais gosto, eu gosto do corpo dessa sobrancelha, mas gosto do início dessa, porque aqui tem mais pelos. Eu prefiro aqui com mais pelos. E aqui, gente, eu tenho uma pinta, essa pinta era preta. E aí, de tanto fazer peeling, a pinta ficou da cor da minha pele, olha aqui, olha aqui. Se eu tirar essa pinta, vai fazer uma cicatriz a nível de derme profunda. E aí eu vou ficar sem todos esses pelos aqui. Então, aí, às vezes, eu tiro foto, fica parecendo que a sobrancelha tá torta por causa do relevo da pinta. Tá? Então, isso também é mais um problema para a vida das pessoas. Tá joia? Então, aí, ó, o início é uma coisa que as pessoas olham muito, né? Então, você tem que sempre estudar a estrutura desses pelos. Você vai estudar, o pelo é atrapalhado, o pelo é deitadinho.
Ó, os meus pelos, gente, ó, são pelos longos. Tá vendo? Pentear para baixo aqui, ó. Puxar para baixo. Deixa eu pegar ali o pentinho direitinho, só um minuto. Ó, são pelos longos. Então, esse pelo aqui, ó, completa e dá volume para minha ponta aqui. Então, se eu corto, ó, tá vendo aqui, ó, a minha ponta. Não tá uma ponta uniformezinha, meio que tem um quadradinho aqui e tem esse fiozinho que forma essa ponta aqui. Aí, se eu tento arrancar esse aqui, gente, ó, ele é um pelo longo que cresce mais aqui. E aí, ó, vai ficando aquela ponta, uma ponta quadradinha comida, tá? E sobrancelha curta envelhece, tá? Sobrancelha curta envelhece, sobrancelha redonda envelhece. Outra coisa que envelhece, sobrancelha fina. Fina, curta e muito arredondada, tá? Porque remete aos anos 20, tá bom? E era aquele tempo que a gente usava sobrancelhas, né? Bem redondinhas e bem fininhas. Tá? Agora vamos revisar, lembrar dos materiais, das pontas das pinças. Vamos lá. Gente, esse é um paquímetro mais xing-ling que existe. Não tô achando o meu real oficial. Eu gosto daquele que tem a travazinha, tá? E tem um que é vendido aí, até em casa de material de construção, que ele tem, isso aqui é de metal, aí é bem longo, aí é super prático da gente fazer essa marcação aqui, tá? Esses aqui menorzinhos eu uso para dar de brinde para as alunas, mas ele não tem uma boa durabilidade, tá bom? Aí o paquímetro você vai sempre medir aqui, ó, onde está um pouquinho, aí você vai medindo essa diferença, tá bom? Outra coisa que o paquímetro vai te auxiliar, meninas, é medir a espessura. Às vezes, um pelinho você tirar aqui e elas vão ficar com esse início e com a altura idêntica, tá? Aí você usa também o parquímetro para medir a espessura, tá bom? Certinho? Materiais. Ponta chanfrada, gente. A ponta chanfrada é essa ponta curva. Deixa eu botar aqui para melhor. Você tá me ouvindo, né? Agora que eu vi que o microfone tá longe de mim. Vamos lá. Eu consigo. Gente. Ó, a ponta chanfrada, essa ponta viradinha, é a ponta que eu prefiro trabalhar, tá bom? Mas tem gente que gosta de pinça de ponta reta. Tá? Ó, essa aqui. O chanfrado dela é bem em diagonal. Tá? Então, assim, e aí isso aí, gente, vai variar de pessoa para pessoa, tá bom? A preferência da pinça que você vai gostar. E a outra é a pinça ponta-agulha. A ponta é bem fininha mesmo, tá? Essa aqui
Tem gente que usa para tirar aquele pelinho que é bem fininho, com bastante precisão, ou aquele pelinho ali que está quase encravando, parece que está encravadinho, mas ele está ali enfiado embaixo da pele, mas não está inflamado, tá bom? Aí você pode usar a pinça de ponta agulha, tá? Outro material que vocês vão usar bastante é o paquímetro, né, para fazer essas referências. A linha que a gente já falou, os lápis, pode ser branco, preto ou preto, e tem o lápis dermatográfico. Vocês já conhecem esse lápis dermatográfico? Esse lápis, gente, a gente aponta assim, ó. A gente aponta, na verdade, assim, esse aqui tá novinho, tá? Eu nunca puxei o negócio dele. Você aponta esfregando ele, deixa eu mostrar num papelzinho. Eu gosto, quando a ponta tá grande, eu só afino essa ponta com... Quando a ponta tá grande, eu só afino essa ponta esfregando aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui no papel toalha. Fica melhor. Deixa eu ver aqui onde mostra na câmera. Assim, ó. Ou com estilete. Então, para fazer uma marcação bem precisa, você vai esfregando nos dois lados, você vai virando, até ele ficar uma pontinha, ó, gente. Ele tá focando, como diz a blogueira. Tá vendo, ó, que ele vai ficando uma pontinha bem... De frente dá pra vocês verem. Não, é melhor virar assim, de lado. Ele fica uma ponta bem fininha, tá? Mais fina que a ponta do lápis cônico, tá? Ele vai ficar com a ponta bem assim, bem afiadinha. E aí, te permite fazer um traço, ó, um risquinho bem preciso. Certo? Ó, fica bem preciso. O risco do lápis de olhos, o que que ele faz? Ele, além de borrar, ele tende a ficar mais grosso. Então, o risco do lápis dermatográfico, eu vou mostrar aqui na minha pele. Ó. Bem fininho. Aí o lápis aqui. Esse lápis branco tá com a ponta novinha, tá? Bem, eu acabei de fazer. Ó. Fica mais grosso. E aqui, ó, fica mais fininho. Aí, sem contar que o lápis de olho esbarra, ele borra. O lápis dermatográfico, tô esfregando com força, tá? Ele demora muito para apagar. Então, assim, ó, tô apertando com força. Ele demora para apagar, ele segura por mais tempo. Ele é mais durável. Agora aqui, o que eu queria mostrar é isso aqui, ó, que a pontinha fica bem fininha. Certo? Ele é mais durável, tá bom? Certo? Então, para fazer micro é o que eu uso. Como que aponta ele? Quando essa ponta aqui vai descendo, vai acabando, aí você aponta assim, girando. Porque aqui essa estrutura é de papel, tá? Vou mostrar. Ui. Você baixa essa linha e vai apontando assim, ó. Ui, vou tirar só um pouquinho, tá? Senão a ponta vai ficar enorme. Olha o prejuízo que vocês estão me dando. Aqui. Tá? É assim que vai apontando, tá? Mas você só faz isso quando essa ponta aqui tá bem aqui no toquinho. Tá bom, gente? Ele é um lápis que é de papel. Ele costuma ser mais caro, mas é um lápis bastante durável, tá? Em relação ao lápis normal de olho, porque assim, aqui tem muito mais cera na composição, tem muito mais gordura, né? Então, ele gasta muito mais rápido, tá? Mas é um lápis aí que você compra, sei lá, acho que tem lápis desse aqui que custa R$ 5, né? Dependendo se você compra de pacote, se você compra de muito. Esse aqui varia entre 8 a R$ 20, dependendo da loja, tá bom?
E é um lápis bem grande, tá? Chama lápis dermatográfico, tá? É próprio para fazer marcações na pele, tá bom? Ele tem um toque mais sequinho, tá? Ele costuma ter branco, preto e marrom. Joia? E qual a diferença, meninas, do lápis para sobrancelhas do lápis para os olhos? Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui já tá todo colado. Deixa eu puxar aqui para apontar esse. Ó, você vai puxando aqui. Até a ponta aparecer. Vou dividir a ponta. Ó, você vai rasgando. Ai, gente, perdi o negócio. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, espera. Não vou perder tempo com isso, mas vocês entenderam, né? Que é isso aqui. Ih, achei rosca. O fiozinho daqui sumiu. Aí, aí, tem que vir lá de baixo. Aí, ó. Certo? Aí ficou essa ponta romba aqui, ó. Uma ponta que não dá para trabalhar. Aí você vai apontar ou afinar o estilete. Ó, fiz todo um lado, ele ficou bem desbastado. Aí agora eu vou fazer do outro para formar a pontinha ultra mega fina. Ó, tem que ficar assim, ó, gente. Bem fininho. Tá vendo? Tá bem fininho. Aí é isso que vai fazer o traço ficar, ó, bem preciso, tá? Se fosse com lápis preto de olho, ficaria assim. Olha a diferença. Dermatográfico, lápis preto de olho, tá? O traço fica muito mais fino. Sei lá, acho que 2 a 3 vezes mais grosso, né? Tá? Então, essas coisinhas, esses detalhezinhos vão dando diferença aí para a qualidade do trabalho de vocês. Tá joia? Renas. Deixa eu falar aqui um pouquinho das renas. Tem rena que você não precisa de fixador e tem rena que você precisa de complemento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Chamaram para bagunçar. Então, vamos lá. Temos aqui renas de várias marcas, deixando claro que não estão me pagando. Isso aqui eu comprei, que era uma promoção numa feira, para ver se prestava. Quebrou o galho. Tem a Fuji, tem a Renê Vasconcelos, tem essa aqui, super bela. Tem, deixa eu ver esse aqui. Tem essa aqui, ó. Enfim.
certo? Aí, algumas marcas têm o fixador líquido, né? Algumas marcas têm o fixador líquido. E outras marcas têm o que eles chamam de potencializador de rena. Aí é um outro pozinho que você mistura junto com a mistura da rena, tá? Essa mistura é feita nesse recipiente aqui. É tipo um cadinho, né? Se chama Datem. Então, ele é de vidro e ele tem 2 orifícios, tá? Se eu quero pouquinha rena, eu uso o fundo, tá? Se eu quero maior quantidade, ó. Tem uns que aqui, ó, já te guia a quantidade pouquinho. Ou usa aqui. Ah, não tenho isso, professora. Posso fazer na outra cubeta? Gente, mancha a cubeta todinha, tá? Esbarrou rena, a cubeta ela é porosa, tá? Por mais que você bote de molho já, logo imediatamente vai ficar manchadinho. E aí acaba assim que fica com a impressão de que a sua cubeta tá suja, tá? Eu já eu tenho um monte de cubeta aí que manchada por conta disso, tá bom? Então, isso aqui que a gente usa para fazer a mistura da rena. Tem o dedalzinho, né? Eu, particularmente, não sei trabalhar com dedal, tá? Eu me atrapalho, eu viro, entorno, esqueço, e eu acho mais prático formar minha bandejinha e fazer com o Dappen. Tá joia? Certinho? Quando forem fazer as misturas, façam, vão treinando fazer uma quantidade, né? Isso a gente vai fazer na prática. Você tem que treinar a fazer uma quantidade que já dê para as 2 sobrancelhas. Porque, vou ser sincera, a gente faz muito no olhômetro, né? E aí, se você fez uma mistura que só deu para uma sobrancelha e agora você tem que ir para outra, e nessa outra mistura você aumentar a proporção do claro, vai ficar 2 sobrancelhas de cores diferentes, tá? Então, assim, precisa ter, tem marca, gente, que tem uma cartela de cores, assim, de rena, que é quase igual cor de tinta de cabelo, tem um monte. Mas olha só, eu trabalho muito, por exemplo, preto eu uso muito raramente, tá? Raramente uso preto. Sobrancelha preta, eu já usei mais assim. Ah, uma pessoa que tem a pele muito negra e o pelo dela é muito escuro. Mas é muito raro, tá? As minhas renas pretas costumam vencer e eu praticamente não usar, tá? Então, pode até só comprar se você vê que é uma sobrancelha muito escura e que você vai precisar abrir mão do preto. Mas é porque o castanho escuro já fica muito escuro. Aí, o que que acontece? Aquela coisa de colorimetria, né? Se você tem um castanho escuro e misturar com castanho claro, você consegue fazer o médio, tá? Eu confesso que o médio é a cor que a gente mais usa, tá? Castanho médio é a cor que a gente mais usa, porque o castanho escuro já puxa um pouco pro preto. O claro é para aquela loura ou castanho claro, castanho. Aquele castanho mesmo de sobrancelha de loura, tá? Tem sobrancelha, assim, que se você fizer o castanho claro e não deixar muito tempo, vai ficar meio esverdeadinho, tá? Então tomem cuidado para não deixar pouco tempo. Outra coisa, outro recurso que temos para sobrancelha é o Reflectocil, tá? Ele é um recurso que ele pinta os pelos, tá? Então ele é a tintura de cabelo, né, para sobrancelha. Tá joia? É a marca referência, certamente devem existir outras marcas não tão conhecidas, né? Mas que a gente tem validado, que vende no Brasil, que é reconhecido, é Reflectocil. Tanto é que tem cliente que liga e pergunta: você aplica Reflectocil? Então, assim, a cliente que gosta de pintar os pelos vai ser com esse produto, tá bom? Aí você faz a misturinha, tá? E, ó, e coloca, ó. Lembra mesmo uma tintura de cabelo. Vai fazer caquinha aqui, gente.
E quando for trabalhar com sobrancelha, forra. Além da biossegurança, é forrar mesmo as suas coisas, porque mancha tudo. Ó, certo? É uma tinturinha de cabelo. Tem textura de tintura de cabelo, tá? Ok? Aí você mistura com a água oxigenada, de 10 volumes, né? 3%, enfim. Certinho. Deixa o tempo adequado. Eles falam sobrancelhas e cílios. Esse aqui é o castanho claro, tá? Explicou aqui dessa cor. Okay? Mas o castanho claro, quando você bota num castanho médio, assim, é só botar menos tempo, tá bom? Que fica mais... Dá uma tonalizadinha legal na sobrancelha, tá bom? Certinho? Então, esse é um outro recurso que nós temos aí, tá? E a gente vai praticar o uso do reflectocil. Tá joia? Deixa eu pensar aqui em mais coisas para falar com você. A nossa linha, né? A gente tem que ter a linha também. Nossas pinças, né? Tesoura. Prefiram as de ponta reta, tá? Essa aqui tem a pontinha um pouquinho curva. Prefiram as de ponta reta, porque quando você precisar fazer isso aqui, ó, por exemplo, eu peguei aqui. Se eu precisar cortar, ó, é melhor que seja retinho, tá? Não tem que ficar aqui. Ok? E nunca pentear para baixo para cortar, lembra? Penteia. Aí eu vou cortar o quê? Esses teimosinhos que estão aqui fora do desenho. Ok? Ó como já dá uma diferença. Certo? Então, a primeira coisa que eu faço, gente, é dar uma cortadinha, sabia? Ó, aqui, ó. Esses pelos aqui estão crescendo fora do desenho. Né? Já marcou seu cliente, já fez as marcações. Aí você penteia, vê o que está crescendo fora do desenho. Aqui, ó. Ó, aqui tem uma falha também, ó, tá vendo? Uma falha também, uma abaulada aqui, ó. De tanto botox. Né? Aí tem que tomar esse devido cuidado. Então, para cortar aqui, ó, eu pentei para cá em diagonal, tá vendo? Eu pentei em diagonal e vou tirar. Enxergar pelo celular, gente, é esquisito. Isso aqui, branquinho soltando, é célula morta, tá? Vendo? Pode limpar, já dá uma coisinha. Pode cortar, já dá uma sensação maior de limpeza. E também corta. E depois aí, para as limpezas, tá bom? E aí, vou botar aqui os produtos que vocês vão usar, tá bom? Ó, quando for atender seu cliente, você vai ficar. Vou trocar o papel para ficar mais bonitinho. Deixa já na sua bandejinha. Vai ficar forradinha, bonitinha. Ai, encostou no reflectocil, ó, que eu fiz. Ai, Jesus. Não façam isso em casa. Eu demonstrei aqui para vocês só para vocês verem. Não é para fazer isso, tá? Foi tudo combinado com a produção.
Vamos lá. Vai estar sua bandejinha higienizada, esterilizadinha, bonitinho. Deixa a bandejinha aqui, ó, esperando a sua cliente. Aí você vai botar as pinças, os lápis, a tesoura, o pentinho. Agora, gente, com o corona, você tem que... O telefone tá tocando. Com o corona, você tem que usar os pincéis descartáveis. Tá tocando? Não tô entendendo. Tá joia? Vai ter que usar aqueles pincéisinhos, né, para cílios descartáveis. Seu paquímetro. Deixa eu botar aqui na... Paquímetro. O que mais que vai precisar? Ah! Vou usar muito isso, tá? É o que eu uso para aplicar e botar a rena, tá, gente? É o que eu uso para aplicar a rena, tá? É o palitinho. E claro, vão gastar cotonete também para fazer essa limpeza. Existe esse palitinho que ele é o de plástico, tá? Ok? Mas como é descartável mesmo, faz lambança, pode usar o de madeira. Ok? Esse aqui é o lápis de... esse aqui é o palito de manicure mesmo, tá? Então eu uso para fazer a aplicação da rena bem precisa mesmo, tá? Joia? Então vamos apertar aqui nossa bandejinha. Vou fazer uma outra aqui do lado. Paquímetro. Vou botar aqui as pinças. Tesoura. O que mais que a gente usa? Palitinhos, se precisar, né? Os lápis. Os lápis. Mais. Bonitinho aqui. Esperando. E... pincel. Pincel. Só um minutinho. Certo? O pincel não, né? A escovinha. Tá joia? Então é isso aqui pro atendimento básico. Claro, EPIs, não tá dando pra ver, né? E aí, os EPIs de vocês e tal. Aí, uma coisa que eu gosto de ter sempre aqui, gente, já prontinho, ó, eu deixo na minha bancadinha isso aqui já pronto, tá? Algodão, cotonete, tá bom? Esse outro aqui tem as touquinhas, que já fica aqui à disposição, né? Os disquinhos de algodão. E esse aqui são os quadrados de algodão, tá? Outra coisa que é super importante ter é gaze, tá? É gaze que eu utilizo para limpeza de rena, tá? Na hora de remover a rena, ela impregna na pele, e se você for tentar limpar com algodão, você vai ficar de eterno ali melando algodão, tá bom? Aí é bom ter a gaze. Aí você já deixa aqui, ó, a bandejinha perto, prontinho, tudo bonitinho, organizadinho, o seu álcool, né? E a sua bandejinha, certo? E claro,
o espelhinho para atender sua cliente. Espelho para atender sua cliente. E seus EPIs. Tá joia? Ai, cadê? Então, essas coisinhas, gente, fazem o cliente de vocês sentir assim, ah, poxa, olha, profissional, como ela é organizada, como ela preparou tudo para me receber, tá joia? Então, fica tudo assim, ó, bonitinho, tá bom? Só essa escovinha que agora vai ter que ser aquela escovinha que a gente compra o saquinho com 100, que é descartável, tá joia? Ou higieniza muito bem isso aqui, com hipoclorito e detergente enzimático, tá bom? Certinho. E é isso, Birinas. Alguma dúvida? Vou botar aqui. Alguma dúvida? Ah, deixa eu só completar aqui as medidas, né? Que a gente acabou que foi ramificando o assunto e faltou completar as medidas aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. 1.0 até o ponto alto. Do ponto 0 até o ponto alto, tá, gente? O ponto alto. Ela tem em média 4,5, tá? Ó, vou botar aqui. A, B, C. Vai ter uma pergunta de prova. Então, de 0 a B, 4,5, 5. Certo? Agora, o comprimento da sobrancelha A, C, ele vai entre 5 e vai até sobrancelha de 6, tá? Mas ele vai entre 5 a 6. Isso aqui é uma proporção ideal. Mas muitas sobrancelhas têm 5 centímetros, tá? Mas pode chegar de 5 a 6, por quê? Porque tem gente que tem um rosto grande, tem a sobrancelha extensa, tá bom? No geral, a... Uma vez eu atendi uma cliente, a sobrancelha dela era muito larga e a boquinha dela era tá? Em geral, então vamos lá, anotar as medidas. 0 vai ter de 1 a 0 a B, vai ter 4,5 a 5, certo? E de A a C, e de A tá? Já tem gente aí, gente? E vai almoçar, tá terminando aqui, calma aí. Tá acabando. Será 1,5 de 0 a B. Lavar a roupa tá acabando, Catrine. 4,5 a 5.
5, a forma do sucesso. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Mas aí, de A a C. Tá? Sobre os designs que a gente não deve fazer. Não deve fazer curvo, não deve fazer muito geométrico, não deve fazer muito junto. Não deve fazer muito fino, tá? Tem que fazer o mais natural possível. E tem que pensar também, gente, não sei se vocês já olharam isso tudo dirigido, vocês também têm que pensar na questão do que tipo de sobrancelha não vai ficar legal em cada temperamento, né? Por exemplo, uma fleumática ou melancólica, ela não vai ficar legal com a sobrancelha arqueada, com a sobrancelha muito ousada, né? Uma colérica, uma sanguínea, elas não vão querer uma sobrancelha natural, rasteira, não é? Então, pensem nisso também, nos formatos que não vão encaixar legal com determinados temperamentos do visagismo. Tá bom? Quem é fleumática não vai querer sobrancelha fininha, né? Não vai querer sobrancelha fininha. E é isso, meus amores. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Hein? Dúvida? Tá explicado, professora? Hein? Depois dessa gravar. Tá, joia? Obrigada pela presença, tá bom? Vou encerrar aqui a nossa gravação e assim que estiver disponível, eu disponibilizo lá o vídeo para vocês, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Obrigada pela presença.